corpos podres de geral. O seu Roberto era muito arteiro quando era criança? Tô achando que o Alberto ficou arteiro lá na carroça. Sério. Porque o Alberto de criança ele era assim, muito tranquilo, mas assim, não brincava em grandes grupos, ficava na dele. Eu acho que depois que ele começou a trabalhar como assim com vocês, Eu não tenho ele acabou aprendendo muita coisa, gente. por influência da nossa vida. Será? Gente, vocês não têm ideia das coisas que eu tenho visto e ouvido do meu filho aqui em Jandira. Porque a gente gosta de qualquer coisa. Pois é, semana passada a gente foi passar no ônibus, e todo mundo quietinho no ônibus. O Roberto gritando na maior baderna, chamando o motorista, dizendo pro motorista, ô tio, ele corre, tio. Eu fiquei assim, eu passei mal dentro do ônibus, eu disse, meu filho, quem te viu, quem te vê? Aí eu cheguei aqui hoje, todo mundo falando que o Roberto gosta de comer muito, que o Roberto rouba lanche, que o Roberto, eu disse, gente, eu tô abismada. A educação não foi minha, foram vocês que estão levando meu filho pro outro lado, gente. Uma senhora disse que ele não era muito arteiro. A gente já fez pelo menos alguma arte quando era criança que ele marcou pra história. Ele já contou pra vocês a história que ele andava de bicicleta com uma gaiolinha, uma galinha viva, Tava com uma galinha. passeando com aquela galinha viva na bicicleta, na cadeirinha da bicicleta, na gaiolinha. E ele andava, passeava com aquela galinha, né? Era, vamos dizer assim, um bichinho louco de estimação dele. E ele só foi descobrir anos depois que o avô ia lá todas as noites e trocava a galinha. Porque o bicho fica estressado, sabe? E ele pensava, coitado, que era sempre mesmo. O Alberto tinha essas brincadeiras ingênuas, por isso que eu disse assim, fico muito feliz, sabe, de ver que o Alberto veio pra cá, o Alberto rindo, brincando, pulando com vocês, fazendo arte. Então eu fico feliz agora que eu tô vendo que ele tá fazendo arte agora. Entrevista. E é isso, galera. Tchau. Agora estamos com o pai, o professor Alberto, e ele também vai contar alguns podres. Aí já viu a visão da mãe da discriminação. O senhor Alberto era muito arteiro quando era criança? Arteiro, assim, aquela visita que a criança é, né? Ele sempre foi uma criança muito educada, respeitava os mais velhos, sempre foi uma criança daquela coisa de benção pai, benção avô e tal. Não foi uma criança que deu grandes problemas, assim, da infância e tal, né? Mas era muito bem espionado também. Era não deixar furo, né? Qual coisa que o senhor mais se impressiona com a mudança do Gustavo? É do homem que ele se tornou, né? Eu tenho as fotos dele pequeno, me lembro tudo, assim, do homem que ele se tornou. Hoje, ele é meu conselheiro. É um guerreiro, entendeu? Eu sempre quis que ele seguisse. Eu fui militar, né, um tempo. Eu sempre quis que ele entrasse na carreira militar. Ele chegou a prestar a prova para a escola de oficiais da Marinha na época, né? Aí não deu certo. O primeiro sonho dele era ser um advogado, pastor da igreja, Assembleia de Deus. Mas é porque Deus já tinha esse propósito dele de entrar na área da educação, né? Oi pessoal, estamos aqui com o professor Alberto, o autor do livro Memórias de Amor e Luta. Uau, que título forte! Qual foi a sua principal inspiração para escrever o livro? A vida dos meus avós. Ela foi, com certeza, não só inspiração, mas todo o pensamento dele. De começo, meio e fim. Quanto tempo levou para escrever o livro? 2 meses, 60 dias. É sobre o que fala a história do livro. Na minha cabeça tinham várias histórias que meus avós me contavam. Como o tempo foi passando, muitas das histórias foram esquecidas ou algumas coisas não foram guardadas, né? A ideia inicial era fazer uma biografia. Mas como não se tinham todos os detalhes, então a gente fez um romance sobre todas as histórias que eles contavam pra gente. As histórias de vô mesmo, sabe? Lá na minha época aconteceu assim, assim, assado. Aí a gente mudou alguns personagens, né? Mudou algumas histórias, até porque tem detalhes da vida que é melhor a gente não expor, né? Então, muitas das coisas, algumas coisas foram
romantizadas. Mas a ideia principal é aquelas histórias de avós mesmo. Como que você se sente agora com o seu livro lançado? Qual é a sensação? Pra ser bem sincero, eu acho que ainda não caiu a ficha, sabe? Pessoas falam assim, ai, nossa, Alberto, agora tu é escritor. Mas eu sinto assim como se fosse um dever cumprido, porque o objetivo foi realmente eternizar a memória e o objetivo foi alcançado. Eu me sinto assim com o dever cumprido. Você pensa em escrever outros livros? A gente já tem, a gente que eu digo porque o próximo ele vai ser escrito em 2 mãos, pela minha mãe e eu. É a história da vida dela, principalmente das dificuldades que ela passou depois da separação e tudo mais. Vai ser no mesmo estilo que esse. A diferença é que a história vai ser contada de trás para frente, da atualidade, relembrando tempos passados. E tem um outro que eu sempre tive desejo e vontade de escrever uma autoajuda. Também vai ser a vida do meu pai, no sentido do alcoolismo e tudo mais. E como que ele superou tudo isso e hoje ele é uma nova pessoa. Então, esses 2 projetos já estão encaminhados, já estão caminhando. Oh, em primeira mão, hein, galera? Primeira mão, é verdade? É. E, você pensa em disponibilizar os livros, assim, gratuitamente pra gente? Tipo, seus queridos e belos alunos. Assim, gratuitamente no sentido de doar os livros, eu não posso fazer. Por que eu não posso? Isso é uma coisa que várias pessoas me perguntam, né? Tá, continua. Porque o custo só para vocês terem uma ideia, o custo para você editar o livro e para você mandar fazer as cópias, ele passa de R$10 mil. Que caro, nossa. É caro. E assim, não sei se vocês lembram, mas eu fiz uma pré-venda do livro e essa pré-venda que me deu a alavancagem inicial. Só que eu tô entregando esses livros. Então eu vou entregar esses livros e ter que vender alguns livros, alguns não, né? A tiragem foi de 500 livros e a gente vai ter que vender todos eles para bancar o custo. Então assim, se eu te disser, a minha vontade, inclusive quem está cuidando das vendas é minha esposa, porque a minha vontade era doar para todo mundo. A minha vontade era, minha sincera vontade. Só que infelizmente pela questão do custo não rola, não dá. Mas assim, né, eu sou sua aluna preferida, assim, né, então, sei lá, mas tá. Qual foi a sua experiência mais legal no processo da escrita? O mais legal foi que a história fluiu de um jeito que eu não imaginaria. Assim, ó, é como eu imaginei que seria algo o mais incrível no processo da escrita, né? A história fluiu de um jeito que pessoas que acreditam ou não, mas eu acho que acabou, é como se ele estivesse no meu lado contando. São horas assim que escrevia 2.000, 3.000 palavras, rapidinho, como se realmente estivessem ali do lado contando aquelas histórias, sabe? E essa pra mim foi a parte mais incrível, porque a escrita não é um processo fácil de você começar, mas depois que tu tá envolvido com ela, é muito louco. Uma das coisas mais incríveis da minha vida na verdade foram 2 momentos. Primeiro da pré-venda, vendido 100 livros na pré-venda. Teve gente que eu nunca conheci, teve parente, eu não tenho muito contato com a família do meu pai. Teve parente da família do meu pai que eu nem sabia que existia. Então, assim, essa descoberta de pessoas novas, isso foi incrível. E como que a gente tem a capacidade, a gente tem a possibilidade de conhecer pessoas e como as pessoas acreditam no nosso sonho. Então, a maior lição que eu levo é como que a gente consegue, da maneira mais incrível, que a gente consegue realizar o sonho. E é uma das coisas que eu deixo de lição. Até eu fiz um vídeo no YouTube deixando de lição para as pessoas que assim, cara, se tu quer realizar um sonho, realiza
eu não tenho condições. Mas, cara, eu tive 100 pessoas que acreditaram em mim. Fora as 140 que tiveram lá na noite, e amanhã vai ter mais uma. Lá em São Chico já tem mais 50 e poucas pessoas confirmadas lá. Incrível o quanto que as pessoas acreditam no nosso sonho. Não sei se vocês conseguiram. Cara, isso é demais. É demais. Escrita, lógico que foi. Teve momentos que lendo eu chorei, a gente recordou muita coisa, mas esse engajamento, essa fé que as pessoas têm tiveram no meu trabalho, cara, isso foi demais. Como o senhor se sente sabendo que você inspira muitas pessoas? Eu não me preocupo com o resultado, eu me preocupo com a atitude, sabe? Isso é uma das coisas que eu mais prezo. Por exemplo simples, a rádio. A rádio é algo que eu não penso assim, nossa, o que você está sentindo. Não, é uma coisa legal, uma coisa que vai para frente. Então, quando eu penso assim, tem pessoas que se inspiram no trabalho, que bom, que maravilha, que bênção. Só que é algo que eu evito pensar. Até porque, se a gente pensar muito sobre realização pessoal nesse sentido, acaba aflorando o ego. E o ego não é útil todos os momentos, sabe? Se eu pensar assim, nossa, o meu trabalho está inspirando pessoas, eu posso acabar desvirtuando aquele sentimento inicial. Qual que era o sentimento inicial? O sentimento inicial era o amor envolvido nas histórias que passaram. E amor é humildade, que não combina com ego, né? E com esse momento muito filosófico e sentimental, acabamos a entrevista. Obrigada. Olha, o senhor não vai deixar a fumaça subir pra cabeça, né, senhor? Tem que ser humilde. Vamos fazer